Olá, turminha do nono, tudo bem? Professor Paulo voltando aí com a aula de número 3, tá? Racionalização de denominadores, ok? Vamos ver o que é isso daqui. Na matemática, nós podemos ter um cálculo chamado 1 sobre raiz quadrada de 2. Isso daqui representa uma divisão, uma razão. Se a gente interpretar isso, nós temos um número irracional no denominador. Esse número irracional nós sabemos que é um decimal infinito não periódico, ok? O que acontece aqui? Se nós tivermos que fazer essa divisão aqui, imaginem aquela história do pãozinho. Eu tenho um pãozinho para dividir para um monte de gente, mas que eu não sei quantas pessoas tem porque não tem fim. Isso na matemática era inconcebível para os matemáticos. Eles não conseguiriam conceber essa situação matemática, onde que eu faria uma divisão por algo sem fim. Notem que aqui eu coloquei um outro contra-exemplo para exemplificar essa situação. Aqui eu tenho a raiz no numerador e no meu denominador eu não tenho radical. Então, nesse caso, eu teria o número irracional dividido pela metade. Bom, se você pegar um número irracional e dividir por 2, mesmo que isso seja algo infinito, eu sei que a resposta será a metade dessa coisa infinita. Então, isso é algo concebível em matemática. Então, o que é a racionalização de denominadores? Racionalizar, então, eu coloquei aqui, tornar concebível a razão, ou seja, a gente reconhecer um outro número equivalente a esse valor aqui que possa ser aceito matematicamente. Então, eu coloquei um exemplo aqui, 1 sobre a raiz quadrada de 3. Muito bem. Isso daqui que eu já deixei pronto chama-se uma manobra matemática. Que manobra é essa daqui? Isso daqui é uma manobra pelo qual, quando você multiplicar esse número por raiz de 3 sobre raiz de 3, isso daqui nós estamos chamando de fator racionalizante. Por quê? Porque notem que essa razão ela é igual a quanto? Igual a 1. Então, uma manobra matemática ela não pode modificar a estrutura original de uma questão, ok? Então, essa conta não poderia ser modificada através dessa manobra, porque 1 vezes 1 sobre raiz de 3 continuaria tendo 1 sobre raiz quadrada de 3. Porém, agora eu posso operar com essa manobra. Então, vamos ver essa implicação aqui. 1 sobre raiz quadrada de 3, a racionalização então foi feita através do denominador, então eu precisava desaparecer com esse denominador, desaparecer entre aspas, né? Não poderia dar zero. Então aqui, como que eu faria? Eu sei que se um radical for multiplicado por ele mesmo, nós teremos o que? A ação do quadrado. Como é uma raiz quadrada, quadrado com quadrado é cancelado e esse 3 tem poder de sair da raiz. Ou, de uma outra maneira de visualizar, seria raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Pela propriedade, nós teríamos raiz quadrada de 9, que por ser um quadrado perfeito, daria 3. Ok? Então, vamos ver como é que ficou o cálculo. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 1 vezes raiz quadrada de 3 está indicado aqui. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 está indicado aqui. 1 vezes raiz quadrada de 3 dá a própria raiz quadrada de 3, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. E aqui nós temos o produto tão esperado. É esse produto que vai fazer com que a racionalização aconteça. Então, notem que ao usar a propriedade dos radicais aqui iguais, de bases iguais, né, eu usei a propriedade da potência. A base elevada a 2, aqui é expoente 1, 1, mantive a base, são meus expoentes, só que aqui eu estou usando a propriedade índice expoente, está sendo cancelado, então resposta final, raiz quadrada de 3 sobre 3, ou seja, algo que é
concebível aos matemáticos, porque agora eu tenho um número irracional, por se tratar de um decimal infinito não periódico, dividido por 3 pessoas, vamos dizer assim, eu teria uma porção para cada uma delas, mesmo que essa porção fosse um número infinito. Ok? Aqui eu estou fechando a conclusão do conhecimento, isso tudo faz parte de um conhecimento, tá certo? Então, eu estou fechando com esse sinal de igual. O que nós deveríamos ter? Algo que não era concebível por algo que seria concebível. E claro que isso tem que ser equivalente. Então, o valor que daria nesse cálculo é o mesmo valor que dá nesse cálculo. A prova disso eu usei aqui a justificativa da igualdade entre duas razões. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes 3 dá 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 também dá 3. Então eu obtive aqui valores equivalentes. Ok, turminha? Então essa é toda a explicação sobre o que significa uma racionalização de denominadores, tá? Racionalizar, então, é encontrar um valor equivalente ao valor iniciado, só que não mais com um radical no denominador. Vamos passar para essa situação aqui seguinte, da maneira que nós estávamos fazendo. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora e tentassem racionalizar esse denominador aqui, tentando tirar essa raiz quadrada de 2. Observem o que foi feito e tentem fazer vocês agora aqui, ok? Pausem o vídeo agora e tentem executar esse cálculo. Muito bem, turminha. Vamos usar aqui a caneta vermelha para indicar o fator racionalizante. Notem que aqui o radical é raiz quadrada de 2. Então, quando eu multiplicar por raiz quadrada de 2 aqui embaixo, eu vou obter a tal racionalização. Só que o que eu faço embaixo, eu também tenho que fazer em cima, ok? E agora nós temos aí o nosso fator racionalizante. Observem, agora nós vamos fazer o produto. 4 vezes raiz quadrada de 2, e embaixo ficou raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. 4 vezes a raiz quadrada de 2, e aqui a gente já pode juntar, pode dar raiz quadrada. Quem quiser, professor, aqui dá raiz quadrada de 4, eu posso usar essa expressão? Sim, a propriedade fica a seu critério. Eu estou usando a propriedade da potência, ok? Então, mantive a base, somei os expoentes, porque minha intenção é cancelar esse 2 com o índice. Então, ficou 4 raiz quadrada de 2 sobre 2. É a resposta final isso, professor? Sim, porém nós temos a seguinte condição. Aqui, como se trata de um produto, e esse 4 aqui, ele vai estar simplificando com 2. É obrigado a fazer a simplificação? Sim, por causa dos gabaritos que serão apresentados para vocês. Vocês não verão gabaritos com esse formato aqui, apesar de estar correto. Então, nós vamos fazer a simplificação, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2 em cima e 1 embaixo, que eu não preciso copiar. Muito bem, então aqui finalizando, a nossa equivalência fica 4 raiz quadrada, 4 sobre raiz quadrada de 2 é equivalente ao resultado de 2 raiz quadrada de 2. Eu quero que depois vocês, utilizando a calculadora de vocês, justifiquem essa igualdade, ou seja, provem lá que o valor dessa conta aqui é igual ao valor dessa conta. Não precisa estar fazendo aqui o cálculo da equivalência. Se você quiser fazer, muito bem, isso faz parte do seu aprendizado. Vamos aqui a um próximo. Pausem o vídeo agora e tentem fazer esse daqui. Ok, turma? Vamos lá então. Notem aqui que você agora tem radical em cima e radical embaixo. Radical em cima tem algum problema? Claro que não, o problema está embaixo. Então, de novo, o problema é uma raiz quadrada de 2. Então, o fator racionalizante será o mesmo do radical aqui do denominador. Então, raiz quadrada de 2
sobre raiz quadrada de 2, ok? Esse daqui que nós estamos usando é o fator racionalizante. Ao fazer o produto, nós vamos indicar aqui ainda raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, embaixo, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Fazendo a conta aqui, nós temos, eu vou usar a propriedade do produto dos radicais, então nós temos aqui raiz quadrada do produto 3 vezes 2, e embaixo raiz quadrada do produto do 2 vezes 2. Para quem queria ver como é que funcionava dessa maneira, está aqui. Em cima o produto da raiz quadrada de 6. Embaixo raiz quadrada de 4. Aqui você vai precisar racionalizar de novo? Claro que não, raiz quadrada de 4 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 6 sobre 2. Cuidado que você não pode simplificar esse 6 com esse 2. Então, resposta final, ok? Então, aqui só para a gente finalizar, vocês depois verifiquem a equivalência, que é isso que está importando. A raiz quadrada de 3 sobre a raiz quadrada de 2 tem que ter um valor numérico equivalente à raiz quadrada de 6 sobre 2. Então, aqui não é concebível, fez-se necessário uma racionalização para a gente ter um resultado concebível à matemática, ok? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu coloquei aqui, já deixei pronto aqui, porque agora eu estou mudando o índice um pouquinho para vocês se familiarizarem, ok? Aqui é um índice 3, ou seja, eu tenho um radical, onde o radicando é 2 e o índice é 3. Muito bem, se você fosse imediatamente fazer o radical como está aqui, raiz cúbica de 2, você faria o fator racionalizante, raiz cúbica de 2 sobre raiz cúbica de 2, ok? Conforme o modelo acima. Porém, vamos ver o que acontece. Em cima nós teríamos o produto aqui, embaixo nós continuaríamos tendo esse produto. Notem que eu usei essa forma de calcular. Eu usei o radical do produto. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 dá uma raiz cúbica de 2 vezes 2. Agora, olha só o que aconteceu aqui. Embaixo não tive resultado. Por que será? Porque eu não consigo simplificar o índice 3 com o índice 2. Ok? Então aqui é necessário fazer um ajuste por causa do índice do radical. Então eu quero que vocês agora façam esse ajuste devido, pausem o vídeo e façam esse ajuste para a gente tentar descobrir qual é o cálculo correto, ok? Pausem o vídeo agora e façam esse ajuste para o fator racionalizante. Vamos lá, turma. Então aqui o fator racionalizante seria esse fator aqui. Nós teríamos que colocar no nosso denominador uma raiz cúbica, evidentemente, de um 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? Porque quando aplicarmos a propriedade, o índice 1 que está aqui somado com o índice 2 vai dar quanto? O expoente 3, que é o que nós desejávamos para cancelar com o 3 do índice do radical. Então, o nosso fator racionalizante é uma raiz cúbica de 2 elevado a 2. Muito bem, agora a gente vai dar sequência a essa situação. Então, nós temos 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 2 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes a raiz cúbica de 2, ok? Então agora nós vamos dar sequência no cálculo. Então esse é do fator racionalizante e esse era do original. Bom, nós temos 3 raiz cúbica 2 elevado a 2 dá 4, já calculei aqui em cima, e raiz cúbica de 4 é um número irracional, não é um quadrado perfeito, porque aqui não é uma raiz quadrada, e aqui é o fator aqui fora multiplicando. E quando nós fizermos essa conta, vamos ter atenção então para o que aconteceu.
Aqui nós temos o índice 3, aqui nós temos um 2 elevado a 2 vezes um 2 elevado a 1. Adivinha o que aconteceu? O que nós queríamos. Ou seja, para racionalizar, tem que desaparecer o radical do denominador. E ele vai desaparecer agora com essa ação final. Notem, aqui, propriedade das potências, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1, mantém a base, somam-se os expoentes, tenho 3, ó que joia, cancelou, então eu tenho 3 raiz cúbica de 4 sobre 2. Notem que aqui não dá para simplificar. Vamos agora finalizar o nosso cálculo, turminha, com esse último cálculo aqui. 3 raiz cúbica de 8 sobre 3 raiz quadrada de 8 sobre 2 raiz quadrada de 5. Ok? Pausem o vídeo agora e vamos fazer esse cálculo. Ok, turma? Observem aqui, se vocês ficaram preocupados com esse número aqui, bom, esse número aqui não vai precisar mexer com ele. Quem é o problema aqui? É somente a raiz quadrada de 5. Esse raiz quadrada de 5 é um problema, como aqui é um fator, não vai ter prejuízo nenhum. Então nós temos aqui, quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser aqui a raiz quadrada de 5. E aí, sobre raiz quadrada de 5, ok? Então, esse é o fator racionalizante, ou seja, essa é a saída da sua racionalização. Agora, vamos com calma aqui para a gente operar com cuidado. 3 vezes a raiz quadrada de 8, que multiplica a raiz quadrada de 5. Em cima, embaixo, 2 vezes a raiz quadrada de 5, que multiplica a raiz quadrada de 5, então gerou o quadrado aqui, ok? Vamos lá, 3 vezes o radical 2 vezes 5, pela propriedade, e embaixo 2 vezes 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Finalizando, notem que não dá para simplificar nenhum número com o 3, então vai continuar o 3 como fator externo ao radical. Raiz quadrada de 10 sobre 2 vezes 5, 10. Então, nós temos aqui a finalização. Não pode simplificar esse 10 com esse 10. Ok, turminha? Ok, turma. Parte 2 da nossa aula agora, tá? Continuando com racionalização de denominadores, ok? Agora, eu quero apresentar para vocês uns números diferentões aí que vocês vão ver aí nas atividades. São números irracionais mistos que nós chamamos. Por quê? Porque ele é formado por uma parte racional e outra parte irracional. Eu preparei alguns exemplos para vocês verem isso daqui. 1 mais raiz quadrada de 2, menos 7 menos raiz quadrada de 5, 12 menos raiz quadrada de 3. Geralmente esses números são apresentados entre parênteses, tá certo? Então, isso são números chamados mistos porque nós temos um número racional somado com 1. Agora, convenhamos, se você tem um número racional e irracional e adiciona 1 a ele, ele vai tornar racional? Não. Se você tem um número irracional e subtrai 7 dele, ou faz essa conta aqui, ele vai se tornar racional? Claro que não. Se você tem um número racional 12 e tenta tirar de um número irracional, vai dar um número racional? Também não. Então são chamados de números irracionais mistos, ok? Agora vamos dar uma olhada, porque agora esses caras aqui aparecem também nos denominadores. Parece que ficou complicado, né? Mas nós vamos ver como é que fica essa situação. E eu separei aqui no cantinho uma situação algébrica do ano passado. Se lembram disso daqui? Talvez vocês não se lembrem, mas eu vou dar uma recapitulada. Isso daqui era o produto da soma pela diferença de dois monômios. O produto da soma pela diferença desses dois termos. O que acontecia quando a gente fazia a distributiva, cancelava os termos opostos? Nós tínhamos essa expressão resultante. Como era chamada essa expressão resultante? Diferença entre dois quadrados.
Joia! É essa situação aqui que nós vamos aplicar para termos essa saída desse número irracional no nosso denominador, ok? Então observem o que foi feito aqui. Nós temos um fator racionalizante. Notem que aqui o número irracional no denominador é 1 mais raiz quadrada de 2, ok? E aqui nós vamos multiplicar por 1 menos raiz quadrada de 2. Por quê? Porque nós estamos querendo ter um número racional no denominador, tá certo? Por isso que a palavra é racionalizar, tornar racional o denominador, ok? Então, essa situação aqui vai fazer com que, quando eu multiplicar aqui, eu vou ter eliminado esse radical 2 aqui. Então, esse fator racionalizante, ele recebe um nome matemático, ele é chamado de conjugado. Essa palavra conjugado vai ser usado bastante lá no ensino médio, quando vocês estiverem aprendendo números complexos, ok? Que não é o caso agora. Por enquanto nós estamos usando um conhecimento aqui gerado ano passado, nós vamos aplicar aqui novamente. Bom, vamos lá, vamos ver como é que ficou essa situação aqui. Então, nosso fator racionalizante 1 menos raiz quadrada de 2, 1 menos raiz quadrada de 2, eu fiz um passo a passo. Acompanhe aqui, 1 vezes 1 menos raiz quadrada de 2, e aqui eu tenho 1 mais raiz quadrada de 2 vezes 1 menos raiz quadrada de 2. O 1, que é o numerador, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, qualquer coisa multiplicado por 1 dá ela mesmo, beleza. Quando você fizer a distributiva aqui, se você fosse fazer, cancelar, adivinha o que ia acontecer? Você ia ter a tal diferença dos dois quadrados. Então eu pego o quadrado dos dois termos. Vocês se lembram disso? Pela diferença. Então a diferença do primeiro termo menos o segundo termo, ambos ao quadrado. Notem aqui, ambos ao quadrado. Agora a gente vai calcular embaixo. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Lembra-se que tem o 2, eu simplifiquei aqui, deu 2. Continuando o cálculo. Em cima nós não mexemos em nada. E essa diferença 1 menos 2 dá menos 1. Nós terminamos a conta. Acontece que nós não podemos apresentar isso. Em gabarito você não vai ver isso não. Notem que qualquer coisa dividido por 1 é essa qualquer coisa, mas é um negativo. Então, essa expressão de cima fica negativo. Por quê? Porque é regra de sinal. Mais com menos dá menos, ok? Em alguns casos, ainda é eliminado o parênteses, porque vocês sabem que esse sinal negativo aqui fora modifica o sinal das expressões aqui dentro do parênteses. Então, o que era positivo fica negativo, o que é negativo fica positivo. Então, isso daqui é um possível resultado, ok? E o mais interessante é que vocês verifiquem, pode ser na calculadora, ok? 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 2 tem valor equivalente a menos 1 mais raiz quadrada de 2. Ok, turminha? Verifiquem pela calculadora o valor numérico. Agora, o desafio para vocês é vocês pausarem o vídeo agora e tentarem resolver essa expressão. 3 sobre o número irracional misto, 2 menos raiz quadrada de 3. Façam isso agora, pausem o vídeo e vamos dar continuidade logo em seguida. Muito bem, vamos ver se vocês entenderam e aprenderam para a gente finalizar o nosso conteúdo dessa aula número 3 aqui nossa. Bom, eu tenho 2 menos raiz quadrada de 3, então eu vou racionalizar usando o conceito do conjugado. Então, se esse sinal aqui é negativo, e o meu fator passa a ser um fator positivo. Muda o sinal do primeiro, professor? Estou com dúvida. Não, é do segundo termo. Então, aqui vai ser mais raiz quadrada de 3, em cima 2 mais raiz quadrada de 3. Esse é o nosso fatorzinho racionalizante. Muito bem. 3 vezes faz necessário agora fazer o parênteses. Por que, professor? Porque se você não coloca o parênteses, você vai multiplicar o 3 apenas pelo 2, o que estaria errado. Então, aqui embaixo, nós temos 2 menos raiz quadrada de 3 no parênteses, vezes 2
mais a raiz quadrada de 3 no parênteses. Bom, e agora, professor, eu não posso somar isso? Claro que não, você vai fazer a propriedade distributiva, a operação distributiva. 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes raiz de 3, 3 vezes a raiz de 3. E embaixo é a ação aqui. Então, nós vamos usar diretamente a situação aqui do a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, diferença de 2 quadrados é o quadrado do primeiro menos... Ah, mas mudou alguma coisa por causa do sinal? Não, nós estamos usando a propriedade. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui, como é que fica? Bom, aqui nós temos 6 mais 3 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 4, e aqui tem um quadradinho aqui, certo? Então aqui a gente cancelou, dá 3. Vamos lá? Então 6, vamos colocar aqui no canto, 6 mais 3 raiz quadrada de 3 sobre 4 menos 3, 1. Então a resposta é 6 mais 3 raiz quadrada de 3. E aqui eu já aproveito para falar para vocês, em alguns gabaritos, a resposta poderia ser o seguinte: uma fatoração sobre 3 e 6. Então 3 sairia em evidência, uma possível resposta de gabarito, tá, gente? 2 mais raiz quadrada de 3. Ok? Se você distribuir, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso é uma resposta, isso é a mesma resposta numa condição de colocar termo comum em evidência. Foi isso que eu fiz. Aqui tem o fator 1. Vamos finalizar nossa aula de hoje? Pausem o vídeo e vamos fazer esse daqui como último do dia, tá bom? Vamos lá, pausem o vídeo e logo em seguida nós vamos corrigir. Muito bem, turma, finalizando o conjugado. Professor, eu fiquei atrapalhado porque tinha um sinal de menos aqui. Muito bem, foi intencional que o professor colocou. Sabe por quê? Porque você observa que o conjugado é feito apenas pelo sinal que separa os dois valores aqui, da parte racional da parte irracional. Então nós temos aqui vezes, tá certo? Vamos colocar embaixo antes para a gente garantir. Então nós temos menos 2 menos raiz quadrada de 2. Observe aí, então o conjugado é esse daqui. E em cima, como é que ficou? Menos 2 menos raiz quadrada de 2, que é o nosso fator racionalizante. Agora vamos fazer os produtos. Então, raiz quadrada de 2 vezes menos 2 menos raiz quadrada de 2. E embaixo, menos 2 mais raiz quadrada de 2, parênteses, vezes menos 2 menos a raiz quadrada de 2. Muito cuidado, porque a chance que você tem de errar isso daqui é muito grande. Então vamos fazer a distributiva. Menos 2 vezes raiz quadrada de 2. E nós temos essa distributiva aqui, menos a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Ok? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá a folha para vocês verem. E aqui embaixo nós temos a diferença dos dois quadrados. Então vai ficar menos 2 elevado a 2 menos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Notem a distributiva. E quando eu fiz isso, eu coloquei o sinal em primeiro, tá certo? Então, mais com menos na multiplicação é menos. E aí eu coloquei o raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Vamos lá, turminha, estamos quase acabando. Menos 2 raiz quadrada de 2. Esse produto, quanto vai dar? Adivinha? Menos 2. Já estou finalizando, porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, ok? Vai dar raiz quadrada de 4, que é 2. E embaixo, menos 2 ao quadrado. Qualquer base negativa elevado a expoente par é positiva. Então, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Vou colocar o sinal aqui.
E aqui tem um menos, e aqui nós temos o cancelamento. Então dá 2. Em cima, como é que ficou? Menos em evidência, vou colocar um menos em evidência. Menos, aí ficou 2 raiz quadrada de 2 mais 2. Notem essa manobra, coloquei o menos em evidência, que nem eu fiz aqui em cima, só que aqui eu fiz com número, aqui eu fiz com o sinal. Se você distribuir o sinal, volta aqui, ok? E embaixo eu tenho uma conta racional aqui, 4 menos 2 dá 2. Pode deixar assim, professor? Olha, notem que essa fração eu tenho uma soma no numerador com um denominador comum que é 2. Então podemos abrir isso daqui, até porque nós vamos ver a simplificação. Ou você vai colocar o 2 em evidência. Então vamos tentar colocar o 2 em evidência. Ok? Vai ficar menos... Podemos fazer o 2 em evidência, né? Vai ficar o 2 menos, aí a gente vai fazer o 2 em evidência, e aí vai ficar raiz quadrada de 2 mais 1, fecha o colchete. Por quê? Quando você multiplica aqui, volta aqui, quando você multiplica aqui, volta aqui. E embaixo o 2. Professor, por que você fez isso? Porque agora eu posso simplificar esse 2 com esse 2, porque isso é um produto que está multiplicando esse parênteses. Então, simplifiquei. Finalizando para ficar bonito o nosso problema. Menos aqui fora e aqui dentro, raiz quadrada de 2 mais 1. Não esqueçam de verificar a equivalência. Turminha, até a próxima aula então, tá bom?